com o fato de que criaturas estranhas estavam voando no céu e havia muitas pessoas no chão. Havia rochas afiadas por toda parte e uma luz azul brilhava dentro do homem, que estava respirando pesadamente com uma grande espada em suas mãos. Ele se perguntava quantos mais teriam que morrer para esta fase terminar. O homem estava claramente sem fôlego e cansado dessa luta, e havia hematomas em seu rosto. Ele estava olhando para um monstro enorme que parecia um dragão. O monstro tinha uma boca enorme com presas, e seu corpo brilhava ligeiramente através de suas escamas. Uma bola de energia azul começou a se formar na boca do gigante, e ele pensou que não entendia, não conseguia mais ler as ações do gigante. O cara de cabelos pretos também participou da batalha. Seu rosto estava coberto de sangue. Ele franziu a testa e gritou alto que todos não podem morrer ali. Aqueles que sobreviverem devem usar o portal, mas o homem de roupas vermelhas não concordou com ele. Ele disse que isso estava fora de questão, porque se partissem, colocariam os aldeões em perigo. O homem de armadura disse ao capitão que não era hora de desistir ainda. Ele pediu para afastá-lo. Algo estava brilhando no céu, deixando um rastro amarelo. Eles estavam diante de um monstro, e de repente havia várias pessoas em belas armaduras brancas na frente deles. O cara disse que eram as tropas do primeiro grupo de planejamento que chegaram. O homem de cabelos pretos estava usando um capuz e disse a todos que deveriam segui-lo. Ele parecia sério e forte. O esquadrão imediatamente se juntou à batalha, e o sistema notificou o personagem principal que 30 segundos se passaram desde o início da batalha. A primeira fase foi superada. Então, 1 minuto e 45 segundos se passaram desde o início da batalha, e a segunda fase também foi superada. O sistema notificou que 4 minutos e 18 segundos se passaram desde o início da batalha, e a terceira fase também foi superada. Esta é a fase de mudança da forma do chefe. O cara de cabelos escuros olhou seriamente para o monstro. Então ele franziu a testa e disse que aceitava seu castigo. Uma bolha de energia azul começou a aparecer na boca do monstro, e havia um estranho selo mágico ao redor dele. Uma tela apareceu na frente do cara e dizia que Kang estava conectando um Berserker. O monstro gritou alto, e o personagem principal foi na direção dele. O chão estava desmoronando sob seus pés. Ele balançou sua espada e havia um estranho padrão brilhante na lâmina. Ele gritou para todos recuarem. O tanque devia entrar na batalha. O sistema notificou que o usuário havia aplicado a habilidade. Um forte fluxo de energia destrutiva saiu da boca do monstro, como copos rolando uma pedra até o topo da montanha. Um homem musculoso em uma armadura enorme segurou um grande escudo na frente dele enquanto protegia seus companheiros do ataque do monstro. O sistema notificou o personagem principal que vítimas foram encontradas no exército aliado, enquanto o homem protegia seus camaradas do fluxo de energia do monstro. O personagem principal pulou. Ele estava em cima do monstro. O sistema notificou que o aprimoramento da espada do usuário tinha ocorrido. Ele balançou sua espada e gritou, e então com toda a sua força, a enfiou na cabeça do monstro. Ele gritou que era a ira do Salvador. Ele pensou em como estava constantemente lutando contra os monstros do jogo que ele havia criado com suas próprias mãos algum tempo atrás. O relógio mostrava que eram 9h10 da manhã. O personagem principal segurava um papel em suas mãos e disse a todos que assim fariam ajustes nas características dos 6 chefes antes de lançar. O homem de óculos pensou por um momento e perguntou se ele deveria fazer isso. O homem de camisa de manga curta esfregou o queixo pensativamente e disse que estava preocupado com as estatísticas dos chefes, porque sem fazer e ganhar compras era impossível derrotá-los. O personagem principal era um chefe e seu nome era So. O homem perguntou se ele achava que os usuários começariam imediatamente a fazer logout do jogo se descobrissem isso. Este homem também era um chefe. Seu nome era Wu. Ele suspirou e perguntou a ele há quantos anos o novo jogo de fantasia estava em desenvolvimento. Wu coçou a cabeça embaraçosamente e sorriu. Então disse que tinha cerca de 5 anos. O personagem principal disse a ele que tinha um lançamento chegando em breve. Perguntou se ele iria cobrir todas as despesas durante esse tempo. Wu franziu a testa em frustração e caiu em silêncio. Ku apontou a mão para a grande tela atrás dele. Ele disse a todos que a equipe vizinha está bem porque o projeto deles tem sido um sucesso por 2 anos. Ele perguntou se eles não tinham percebido. Depois disso, Ku bateu abruptamente a mão na tela
e disse que eles deveriam se concentrar no que era realmente importante. Os usuários gastam dinheiro quando estão com falta de algo. Cole perguntou se eles não vieram para NEA, a empresa em busca de autorrealização. Ele disse a eles que era hora de se concentrarem e levarem as coisas a sério. Todos o ouviram em silêncio. E então, o homem de óculos esfregou o nariz com os dedos e disse a todos que estava sugerindo que encerrassem a reunião ali. Ele pediu ao chefe da equipe de planejamento para ficar por um tempo. Mais tarde, o personagem principal, chamado Essio Sahayak, estava sentado em frente a um homem de óculos. O homem chamou seu nome e então o chamou de tolo. Ele franziu a testa e perguntou como o futuro chefe-mestre poderia dizer tais coisas. Saki ficou bravo e franziu o senho. Então perguntou em voz alta o que mais ele poderia fazer se esses idiotas não entendessem nada. Ele tinha que explicar tudo várias vezes? O homem disse a ele que esse é o problema, porque os cérebros de todas as pessoas não funcionam de acordo com o mesmo algoritmo que o dele. Sahak esfregou as mãos juntas. Então perguntou se ele se lembrava quantas vezes o projeto deles quase falhou, devido ao longo ciclo de desenvolvimento. Ele relutantemente disse a ele que a equipe vizinha começou a trabalhar no jogo muito depois deles, e agora paga seus salários. Ele perguntou ao homem se ele não notou como a expressão de seu chefe mudou de ano para ano, quando olhava para ele. O homem abriu os olhos surpreso e o protagonista abruptamente se levantou e bateu as mãos na mesa. Ele perguntou ao homem se ele achava que era o único que queria ter sucesso. Ele disse ao diretor que veria como ele daria vida a este projeto. O homem calmamente olhou para o pedaço de papel e disse a Saki que ele precisava fingir que estava jogando este jogo. Não precisava ser assim. Sahak disse a ele que até Pinko é um jogo. Pinko é um jogo de azar popular no Japão. Mais tarde, Saki estava em seu computador trabalhando. Era óbvio que ele estava cansado porque tinha olheiras e barba por fazer. Ele digitou rapidamente no teclado. De repente, sua colega de trabalho o chamou desajeitadamente. Ela sorriu e se desculpou com ele por se intrometer em seus próprios assuntos. Ela disse a ele que ouviu dizer que ele havia prometido pegar sua filha hoje. Sahak gritou e abriu os olhos com força. Ele disse a ela que estava certa. A menina se chamava Ru. O personagem principal olhou para a tela do seu celular porque recebeu várias mensagens da creche Sunny Ray. O remetente da mensagem o cumprimentou e disse que a creche estava enviando mensagens porque Haru estava se recusando a voltar para casa novamente. Um minuto depois, eles mandaram uma mensagem dizendo que seu tio tinha vindo buscar sua filha, mas ela ainda estava chorando. O remetente perguntou se ele poderia buscá-la agora. Sahak ficou horrorizado e pensou em como acabara de ver essas mensagens, o que significava que Jill Hayek já a tinha levado embora. Ele se levantou rigidamente e o ligou. Depois o agradeceu por pegar Haru. Haru disse a ele que não lhe causou problemas. Ele apenas pensou que Saki estava ocupado, então decidiu buscá-la. Ele não acreditaria na maneira como ela estava histérica e chorando sem parar. Mas Haru está cansada e dormindo agora, então ele não precisa se preocupar. Sahak respirou aliviado e disse que era bom. Depois disso, encerrou a ligação e sentou-se em uma cadeira. Sahak parecia abatido. Ele olhou à frente sem expressão e pensou em como tudo aconteceu como ele imaginou. Ele olhou para a foto dele de terno, abraçando uma garota em um vestido branco. Sahak pensou que não podia fazer isso sozinho. Ru disse a ele que já era quase 22 horas, então ele precisava terminar seu trabalho. Ela pensou que então ela poderia voltar para casa em segurança. Saki bateu com o punho na mesa e disse a ela que não podia porque precisava fazer alguns ajustes antes de amanhã. Ele começou a folhear uma pasta de documentos e disse a ela que também queria muito voltar para casa, mas não podia se dar ao luxo de ser tão descuidado porque o novo jogo de fantasia deles estava prestes a ser lançado. Ru arregalou os olhos e disse a ele que era o terceiro mês dele fazendo horas extras. Ela perguntou se ele poderia pelo menos passar um tempo com sua filha hoje. Sahak disse a ela que queria criar sua filha para que ela não precisasse de nada. Ele foi para a cozinha para fazer um café em pó. Ele lembrou de sua recente conversa com o diretor, como ele tinha dito que o jogo não deveria ser assim. Sahak franzia a testa e se perguntava se ele realmente achava que ele não sabia disso. Depois, ele ficou irritado e jogou o pacote de café no lixo, e então pensou em como iniciar o processo de criação não deveria impedi-lo. Você pensaria que ele não assumiria a responsabilidade pelo fracasso deles. A filosofia do jogo é o
que as pessoas dizem quando você vai para Ampo. Aos escola ou briga com seus amigos. Ele se perguntou se isso lhe proporcionaria dinheiro. Por que todos romantizam tanto isso? Ele pensou que isso era um absurdo. Sahak apoiou a mão na parede e deu um gole no café. Então pensou que eles nunca se entenderiam. Ele se perguntou se ele não fizesse isso, quem faria? Ele pensou em como todos ainda estariam lhe agradecendo. Sahak esfregou os olhos com a mão porque estava cansado e seus olhos estavam se fechando. De repente, ele sentiu uma sensação estranha em seu corpo e pensou no que era. Ele começou a correr de repente, pensando em como seu corpo não o ouvia. O copo de café caiu no chão, derramando o líquido. Ele se sentiu tonto. Sua visão ficou turva e então ele adormeceu. Depois de um curto período de tempo, ele acordou. Sak franziu a testa e pensou em como era alto. Ele se levantou e esfregou os olhos. Suas roupas eram diferentes e havia uma espada em sua cintura. Sahak perguntou se tinha adormecido no trabalho. Ele disse que era hora de parar de beber cafeína. De repente, ele abriu os olhos largos porque viu que estava em um lugar completamente diferente. Havia várias pessoas ao seu redor. Elas tinham espadas e estavam vestidas com roupas antigas. Havia um pequeno portão à frente e paredes ao redor. Ele perguntou onde estava. Sak olhou para suas mãos, em pânico, e disse: "Essas roupas?" Mas não terminou o pensamento, pois uma tela azul apareceu no ar. Nela estava escrito: "Saudações para todas as pessoas no local de teste. Esperamos que seus talentos sejam reconhecidos e que ganhem nova força." Enquanto Seo olhava ao redor com medo, um círculo azul apareceu de repente no céu. Era como um selo mágico. Um monstro enorme apareceu dele e pulou direto para o campo de treinamento. Todos os lutadores gritaram. Alguns deles foram jogados para os lados, porque o monstro era pesado. Os dois homens seguraram a cabeça nas mãos, e o homem de macacão preto perguntou ao capitão por que Toy Seek era tão difícil. Ele disse que o monstro não se cansava de jeito nenhum. Se eles não derrotassem Toy Seek desta vez, não conseguiriam uma classe A. Um homem com cabelos cinzentos gritou que isso não era possível, porque esta era sua terceira tentativa. Ele perguntou ao mestre o que deveriam fazer. O cara loiro era o capitão, e ele deu um grande sorriso e disse a eles para não desistirem, porque encontrariam uma maneira de derrotar o monstro. Nesse momento, Sahak estava correndo direto para Toak. Então, os homens gritaram e apontaram para ele. Um homem de macacão disse para os seus parceiros que Sahak estava atacando sozinho. O capitão ficou surpreso e o chamou de louco. O homem perguntou se Sahak não sabia que mesmo se trabalhassem juntos, não poderiam derrotar Toys. Sak sorriu enquanto pensava que capturar este monstro era fácil. Ele mesmo o criara, então conhecia as táticas de luta contra Toy Seek. O exame de transição é a primeira fase de aprendizado no novo jogo de fantasia, o que explica a importância do jogo de papéis. Se o tanque atrair a atenção do chefe, o dealer pode destruir um simples cristal localizado nas costas do monstro. Toak estava olhando para os homens. Ele gritava alto, e Sahak corria na direção do chefe pelo lado, pensando que agora que a atenção do monstro estava em outras pessoas, ele tinha uma chance de atacá-lo. Mas de repente, seu plano foi arruinado, porque um escudo de ferro voou em sua direção. Sak deu um pulo para trás e ficou muito surpreso. Ele perguntou em voz alta o que era aquilo. Que tolo montou um escudo? O cara de cabelos loiros estava furioso. Ele olhou na direção de Sahak e perguntou por que ele estava correndo direto para frente. Ele não sabia que deveriam planejar juntos no exame de mudança de classe. Sak o agarrou pelos ombros e tentou afastá-lo. Ele disse que não precisava interferir. O capitão estendeu os braços para os lados para que ele não pudesse passar e disse em voz alta para ele parar de ser teimoso. Eles precisavam cuidar dos feridos primeiro. Sak ficou bravo e gritou alto para ele que estava perdendo tempo. Ele o ordenou a deixá-lo partir agora. De repente, o chefe os viu e foi na direção deles. Então Sahak deu um chute brusco no loiro com o pé. O capitão caiu e perguntou o que ele estava fazendo. O personagem principal correu para o lado e disse a ele para segurar o escudo e distrair Toak. O capitão levantou um escudo na frente dele. Ele brilhava com energia amarela e o chefe tentou quebrá-lo com sua energia roxa. Ele gritou para ele que Toak não reagia a ataques físicos de forma alguma. Nesse meio tempo, o personagem principal estava subindo nas costas do chefe pela perna dele e ele pensava com um sorriso: o chefe realmente não está reagindo? Ele pensava que sabia disso, porque o capitão estava usando táticas erradas. Sak balançou sua espada e depois a atingiu com força nas costas de Toys. Vários cristais nas costas do monstro se quebraram e gritou alto de dor, e sua contagem de vida diminuiu. O capitão abriu a boca surpreso e disse que a saúde do monstro tinha diminuído. Sak continuou a quebrar os cristais de Toak até que uma tela apareceu no ar, dizendo
dizendo que o chefe estava inconsciente. O monstro desabou no chão e o capitão ficou em choque. Ele abriu os olhos largos e disse que o personagem principal até o atordoou, então, para derrotar Toak, era necessário destruir os cristais em suas costas. Nesse momento, Saki estava ofegante e cansado da batalha. Diante dele, havia um cristal especialmente grande. Este brilhava mais do que todos os outros. Ele disse que este seria seu último golpe. Era hora de voltar para casa. Depois disso, ele balançou sua espada e atingiu um grande cristal, mas inesperadamente não o quebrou. Sahak abriu os olhos largos e se perguntou se sua espada tinha batido. De repente, ele se lembrou de como estava em uma reunião com colegas naquele momento. Ele lhes disse que, mesmo durante o treinamento, deveria-se usar as habilidades do chefe. Quando resta apenas um cristal, a diversão real começa. Mas agora, Saki estava no jogo ele mesmo. Então ele colocou as mãos na cabeça impotente e perguntou o que ele estava pensando. Ele disse que esse sonho coincidia muito com o jogo. Depois disso, ele se acalmou e suspirou pesadamente. E então disse que não havia nada a ser feito. Ele chamou alto pelo capitão. O homem loiro chamou-o com desprazer que seu nome era U. Saak disse que se lembraria. Ele apontou na direção dos outros caras e perguntou se eles realmente eram seus subordinados. Ele disse ao capitão para ordenar que seus subordinados ocupassem a posição central o mais rápido possível. Oo franzira a testa e perguntou por que deveria fazer isso. Ele relutantemente pediu a ele que lhe dissesse o motivo. Saki ficou com raiva. Ele abriu os olhos largos e perguntou se ele viu quanto dano ele causou ao chefe. Ele disse que o capitão deveria apenas fazer o que ele diz. Saak perguntou ao capitão qual era o problema. Ele gritou com ele que deveriam terminar essa luta mais rápido. Aço olhou para ele em silêncio. Então chamou alto todos os participantes do exame de transição. Ele disse que deveriam ouvi-lo com atenção. Saki cruzou os braços e sorriu contente. E depois pensou que o capitão só havia acabado de ver aquele que estava destinado a ter sucesso antes de parar de aparecer e ouvir. Afinal, ele era o único capaz de atacar Toak. Mas o capitão gritou para todos que era perigoso se agrupar no centro. Então, eles deveriam fugir imediatamente daqui. O rosto de Saki mudou abruptamente. Suas expressões faciais congelaram e ele não entendeu o que o capitão acabara de dizer. E assim continuou a gritar para todos que o personagem principal estava pronto para arriscar as vidas de seus companheiros pelo bem do objetivo. Eles não podiam confiar nele. Saki o chamou de idiota e perguntou furiosamente para os outros se eles o tinham visto derrotar Toak. Ele disse a eles para se reunirem no centro agora. O cara de macacão preto disse ao seu parceiro que estavam recebendo informações diferentes. Ele perguntou o que deveriam fazer. O cara de cabelos cinzentos gritou que deveriam fazer o que o Só disse porque ele era o aventureiro mais promissor entre os aristocratas e o personagem principal claramente não tinha boas maneiras. O capitão correu até eles e disse a todos que ainda tinham tempo. Eles iriam se preparar e partiriam para o ataque novamente. O rosto de Sahak ficou vermelho de raiva. Ele cerrava os dentes com força e pensava em como planejava lidar com o chefe o mais rápido possível e escapar. De repente, ele abriu os olhos largos e pensou que se o deixassem sozinho, seria ele. Mas ele não terminou o pensamento porque ouviu um som estranho. Toak acordou. Ele estava olhando diretamente para ele. Sak encarou o monstro apavorado e pensou que estava em uma situação desesperadora. Depois disso, o monstro abriu abruptamente a boca larga e o agarrou. Aço virou-se para o monstro e perguntou o que era aquilo. O chefe engoliu o cheque. Toy-Sik gritou alto e uma mensagem apareceu na tela dizendo que estava aplicando a rotação do casco. O corpo do chefe começou a girar. Ele rastejava pelo chão e as pessoas ao redor dele voaram para longe. O cara tentou fugir e pediu ajuda. De repente, o capitão ficou na frente dele. Ele o cobriu com seu escudo. Ele franzia a testa e cerrava os dentes com força. E então se lembrou de como Saki havia pedido que ocupassem a posição central. Ele os enganou. Ele pensou em como havia decidido sacrificá-los e completar o exame sozinho. Aço gritou que mesmo que seu corpo se despedaçasse em pequenos pedaços, ele nunca trairia seus camaradas. Depois disso, ele bateu no monstro com seu escudo. O chefe gritou novamente, energia roxa saindo de sua boca. Ele olhou para cima e continuou a gritar, e bolhas estranhas apareceram no pescoço do monstro. O capitão abriu os olhos largos e então o pescoço do brinquedo se rompeu. Saki saiu cortando o monstro de dentro para fora com sua espada. Ele disse que isso o irritava. Saki recordou um colega perguntando como superar o Toeki para usuários individuais. Ele disse a ele para pensar em uma maneira de derrotar o chefe sem ajuda. Ele sorriu e recostou-se na cadeira. Então perguntou o que ele pensava sobre o brinquedo Sik sendo capaz de comer o jogador. Ele disse a ele que então o personagem cairia no estômago
estômago do chefe e destruiria os cristais por dentro. Ele perguntou se ver órgãos nojentos assustaria as pessoas. Um colega disse a ele que era apenas um jogo, então tudo estaria bem. Então, Saki sorriu feliz, mas agora ele estava no jogo ele mesmo, e as entranhas dos monstros estavam espalhadas ao seu redor. Seu corpo inteiro estava coberto por um líquido roxo claro, e ele pensou que estava muito errado. Um cara de cabelo branco gritou feliz sobre como o Sr. Aiyo conseguiu fazer isso. Ele é um verdadeiro herói. Ele até dormiu com o cara que foi engolido pelo brinquedo Sick. Foi incrível. O capitão estava confuso. Ele disse a ele que não, e não terminou o pensamento. Ele se perguntou sobre o que acabara de acontecer. Quem é esse Saki? Como ele sabe tanto sobre o Toaki? Saki limpou o rosto com a mão e disse que era uma abominação. Ele franziu a testa e disse que não conseguia acordar de qualquer maneira. Saki se perguntou se ele realmente precisava de uma classe também. Alguns minutos depois, todos os lutadores estavam de joelhos diante da estátua. Era uma grande estátua branca de uma mulher com grandes asas. Este era o lugar de despertar da classe. Saki fechou a mão em um punho feliz e pensou que, como ele havia salvado todos e derrotado o chefe, então ele deveria receber a classe apropriada, algo como paladino ou cruzado. Aço olhou para ele com suspeita, e então uma tela apareceu acima dele. Estava escrito que ele havia despertado a classe de paladino. Os olhos de Saki se arregalaram de choque, e ele se perguntou por que isso aconteceu. Por que o capitão recebeu uma classe tão alta? Depois de um momento, ele se acalmou e fechou os olhos em concentração, enquanto um brilho dourado aparecia ao seu redor. Ele olhou para suas palmas e sorriu. Então pensou na força que o enchia. Ele estava ansioso para saber que classe receberia depois. Uma tela apareceu acima dele. Saki olhou para ela e ficou atordoado. Ele se perguntou o que era aquilo, e não terminou o pensamento, porque na tela estava escrito que sua classe era um novato KN. Saki ficou pálido e perguntou em uma voz perplexa: o que era aquilo? Ele era um cavaleiro novato? Ele se levantou rapidamente e gritou descontente que havia matado Toaki. Ele perguntou por que recebeu uma classe tão inútil. Saki disse que nem mesmo a projetou. De repente, um baú caiu na frente dele. O sistema o notificou de que ele havia recebido uma espada enferrujada. Era uma arma inútil de nível 1. A espada causava de 1 a 5 pontos de dano. Era impossível fortalecê-la, e a durabilidade da espada era desconhecida. A criação da espada não recebeu a devida atenção. Ninguém sabe quando ela se desgastará. Saki pegou uma espada enferrujada. Era muito antiga. A lâmina estava toda lascada e arranhada. Seu rosto parecia morto, e ele pensou que tudo era uma piada. Ele rapidamente começou a agitar os braços e bater na cabeça, dizendo a si mesmo que precisava acordar e se levantar. Ele precisava abrir os olhos. Todos estavam olhando para ele surpresos. De repente, sua autoflagelação foi interrompida quando uma estranha mancha vermelha de energia apareceu na frente dele. Depois disso, uma tela preta e vermelha apareceu no ar, dizendo que ele havia morrido devido ao excesso de trabalho. Saki abriu os olhos espantado, perguntou o que aquilo significava. Ele morreu devido ao excesso de trabalho? Ele disse quietamente que não podia ser. Pensou que, se tentasse se lembrar, nunca tinha visto uma janela de tarefas como aquela antes. Ele obteve uma classe inexistente, mas sentiu toda a dor. Saki se perguntou se não tinha adormecido naquele dia, mas morrido em vez disso. Ele pensou em Haru e se perguntou como sua filha viveria. Ele pensou nela esperando por ele em casa. Saki lembrou como tinham passado um bom tempo juntos e perguntou pelo que ele tinha trabalhado tão duro. Ele tocou a testa com a mão em pânico e perguntou o que era aquele lugar. Então, na tela preta e vermelha, apareceu uma mensagem dizendo que, se ele quisesse recomeçar, precisava completar o jogo. Saki se perguntou o que aquilo significava. Pensou que, no jogo, isso significava um renascimento do herói. Ele esfregou o queixo pensativamente com a mão e perguntou se poderia voltar à vida se jogasse até o fim. Ele pensou por mais um tempo, então abriu a boca em espanto e se lembrou do enorme monstro com 4 olhos. Saki se perguntou se teria que derrotar esse monstro. Ele se lembrou de sua conversa com o diretor. O homem de óculos estava tremendo de irritação e perguntou a Saki se ele era normal. Ele disse a ele que Mammon era o chefe final do jogo. Ele pediu a ele que pensasse apropriadamente. Os usuários morreriam em 1 minuto, mas o personagem principal estava firme. Ele disse a ele com ferocidade que itens de alto nível ajudariam os jogadores. O diretor disse a ele que esse chefe causava danos inimagináveis, mas Saki disse a contragosto que se um jogador tivesse itens decentes,
Tudo era possível. O homem de óculos perguntou a ele se ele tinha alguma ideia de quanto tempo levaria para atualizar o equipamento para um nível tão alto. Sahak disse a ele que poderia simplesmente comprar pedras de aprimoramento. O homem ficou com raiva e perguntou a ele o que ele achava dos jogadores que não doavam para o jogo. Sak perguntou a ele por que ele estava tão preocupado com eles. O homem ficou vermelho de raiva e começou a xingar alto. Então o empurrou para fora da sala e disse a ele para sair dali, que deveria chegar na equipe de negócios. Sak agradeceu e disse a ele que levava como permissão. Depois de algum tempo, um colega perguntou a ele, surpreso, se era realmente possível ele oferecer criar um Mammon com 10 fases. Ele olhou para os documentos e perguntou a ele se o diretor realmente aprovou isso. Sak sorriu e respondeu afirmativamente. Disse a ele que, como a aparência do monstro muda a cada fase, eles deveriam criar 10 imagens. O homem ficou atordoado, pensando no chefe com 10 fases. Perguntou onde uma coisa assim sequer existia. Sorriu satisfeito e disse a ele que não precisariam jogar esse jogo. Receberiam um salário e uma opção de ações, que era tudo o que precisavam. Então deveriam apenas continuar a seguir suas instruções. Depois disso, ele saiu e o homem franziu a testa, pensando que 10 fases já era demais. E assim, no momento, Sak mesmo está preso neste jogo. Ele pensou sobre como parecia que não estava voltando para casa para Haru. De repente, seus pensamentos foram interrompidos quando outros lutadores se aproximaram dele. O cara de cabelo branco riu, então perguntou a ele se ele era um cavaleiro novato. Ele disse a ele com um sorriso que isso lhe servia. O cara de cabelo escuro apontou o dedo para ele e disse a ele que o Sr. Ao havia salvado sua vida. Então ele deveria ser grato por isso pelo resto da vida. O cara de cabelo branco ria. Disse ao capitão que eles haviam terminado a troca de classe, então poderiam sair daqui. Ele perguntou se era verdade que Sak de alguma forma sobreviveria. Ao franzia o senho e olhava para Sak. Então disse ao cara que era verdade. Eles não deveriam se preocupar com ele. Sak enxugou o rosto suando e se perguntou o que deveria fazer em seguida. Ele pensou que o capitão havia recebido um paladino, e isso era apenas 5 a 10 dos usuários da versão beta do jogo. Ele não podia deixar isso escapar facilmente. Sak perguntou a ele se ele achava que seu nome foi perguntado corretamente. Ele correu rapidamente até ele e pôs o braço em volta de seu pescoço. Então sorriu e perguntou alegremente se ele havia se tornado um paladino. Ele disse a ele que apenas um homem de coragem poderia se lançar diretamente nas garras do chefe para proteger seus amigos. Ele achou que poderia lidar com isso. O capitão abriu os olhos surpreso e perguntou o que ele queria dizer. Sahak deu um polegar para cima e disse a ele que o destino os uniu neste exame. Então eles precisavam continuar. Ele contava com isso. Ele pensou que não precisava se orgulhar agora, porque seu objetivo principal era voltar para casa. Ao rangeu os dentes de raiva, então o chutou com o pé e disse a ele que ele tinha que sair. Ele não precisava de um homem que tratasse seus camaradas como coisas. Ainda estava com o traseiro doendo. Sahak caiu e o chamou de idiota. Depois disso, ele rapidamente se levantou e gritou com ele que não se importava com eles. Deixem-nos partir. Eles teriam que ver como se virariam sem ele, sem a pessoa que os manteve todos vivos. Eles logo se arrependeriam de sua escolha. Ele abruptamente se sentou no chão e pensou em como precisava pensar nas coisas primeiro. Sak olhou para a espada enferrujada e pensou que, apesar das diferenças, podia dizer que estava no jogo. Julgando pelo Toak, não havia mudanças significativas nas estratégias e no sistema do jogo. Ele não entendia por que estava ali, mas voltaria assim que superasse este jogo. Sak colocou a faca de volta em seu estojo de madeira e pensou que definitivamente deveria tentar. De repente, uma tela verde apareceu ao lado dele. Estava escrito que uma faca enferrujada foi colocada em uma bainha. Então as migalhas enferrujadas caíram. A durabilidade da espada diminuiu um ponto. Sak ficou surpreso. Então ficou com raiva e pensou em mudar sua arma. Depois de um tempo, ele estava caminhando pela estrada quando um velho o chamou. Ele perguntou por que ele estava indo lá. Eles estavam em um pequeno assentamento e do lado de fora havia uma montanha enorme. O velho disse a ele que a Vila dos Novatos estava do outro lado, então ele tinha que voltar. O caminho fora do campo de exame é difícil e perigoso. Sak se virou para ele e disse para ele ouvir. Depois disso, ele franziu a testa e disse brutalmente que ele não precisava se intrometer nos assuntos alheios. Ele seguiu em frente e os aldeões atrás dele começaram a discutir sobre ele. Ele estava pensando se valia a pena desperdiçar tempo na Vila dos Novatos. Sak sorriu e pensou sobre o fato de que o ovo de Páscoa
Páscoa na forma de uma poderosa espada criada pelos desenvolvedores estava bem ali. Era uma espada sagrada arriscada. A espada tinha um poder de ataque excepcional e durabilidade inexaurível. Era um item de classe S que até mesmo iniciantes podiam usar. Ele se dirigiu para a saída da vila e disse que tinha criado essa espada com a expectativa de que os jogadores antigos não teriam nada para fazer e seriam capazes de encontrá-la. Mas agora essa espada seria dele. A espada estava localizada em uma vila abandonada que ninguém conseguia encontrar devido às erupções vulcânicas cíclicas. Depois de um tempo, Saak saiu da floresta. Ele estava usando um manto verde com capuz e olhou feliz para cima e sorriu. Então disse que estava ali. Havia muitas casas na frente e atrás havia um vulcão alto. Ele disse que era uma vila em um vulcão chamada Sinf. Saak correu rapidamente pelo portão da vila e pensou que, se pudesse conseguir uma boa arma, seria capaz de se livrar da penalidade de classe. Então, ele poderia contratar bons funcionários, ou, melhor dizendo, formar sua equipe e limpar com segurança. Mas ele não terminou o pensamento e pensou que seria mais preciso dizer alcançar o objetivo. Ele estava sorrindo enquanto caminhava pela vila, pensando que todos eram tolos e ignorantes, que poderiam trabalhar incansavelmente no curso de novatos e que ele completaria uma tarefa oculta que apenas ele conhecia e em pouco tempo subiria ao topo da pirâmide. Depois disso, Saak correu rapidamente para frente e uma garota com longos cabelos cinzentos o notou. Ela tinha um tapa-olho preto sobre um dos olhos. Saak chegou a uma pequena casa de madeira que ele pensou ser o coração da vila de Sif, o lar da família Elder Gustaf. Mesmo o jogador mais ávido não sabe que há um velho morando aqui de quem você pode pegar uma tarefa oculta, uma tarefa criada pelos desenvolvedores escondida na vila de Sef, um direito protetor do Elder. Se você realizar o trabalho com o Elder e observar o direito de proteção, pode receber uma lâmina sagrada como sinal de gratidão. Depois disso, ele abriu a porta da casa felizmente e chamou pelo Elder. Ele gritou alto que faria o que quer que fosse pedido, mas na frente dele estava um jovem com cabelos loiros e olhos verdes. O rapaz abriu os olhos surpreso e perguntou quem ele era. Saak perguntou o que era aquilo, onde estava o ancião, para onde ele foi. O rapaz franzira a testa com pena e disse a ele que o ancião havia falecido. Saak abriu a boca espantado e seu rosto empalideceu. Ele perguntou alto o que ele queria dizer com aquilo. Ele abruptamente agarrou o rapaz pela gola e disse a ele que o ancião estava bem. Perguntou por que ele deveria morrer, se ele estava brincando com ele. O rapaz estava em pânico. Disse a ele que se ele quisesse algo, poderia dizer a ele que ele era o novo ancião da vila de Sinf. Saak parou de sacudi-lo e olhou pensativo para o teto, perguntando-se se o velho realmente havia morrido, e passado suas responsabilidades para o rapaz, ele pensou que não parecia haver NPCs fixos neste mundo. O novo ancião tremia de medo, e Saak sorriu sinistramente, pensando que esse cara era o mesmo ancião, apenas jovem, o que significava que seria ainda mais fácil persuadi-lo. Depois disso, ele imediatamente sorriu benevolentemente e chamou pelo ancião em voz alta. Ele pediu desculpas por suas maneiras, perguntou se havia algo que ele precisasse ajudar. O rapaz, chocado, perguntou o que ele estava falando. Saak disse a ele que deve haver algo que ele precisasse ajudar, como limpar as sepulturas ou lidar com o dragão do vulcão, ajudar com o direito de proteção. O novo ancião abriu os olhos de repente e disse a ele que ele precisava sair dali. Saak ficou chocado. Perguntou o que ele queria dizer com isso. O ancião olhou para baixo e calmamente disse a ele que não tinha nada a oferecer, porque não importa o que ele fizesse, não seria útil, então ele deveria sair. Saak franzira a testa e se perguntou se ele tinha perdido a cabeça. Não havia sequer um pequeno trabalho para ele? Ele perguntou se realizar o direito de proteção dos anciãos não era importante para a vila. O rapaz olhou para baixo tristemente e disse a ele que ele estava certo, mas ele não terminou o pensamento. E Saak estava pensando que era repugnante. Ele conhece a estratégia, tudo o que tem que fazer é pressioná-lo. Depois disso, ele colocou o braço em volta do ombro do ancião por um instante e sussurrou a ele que realmente conhecia o ancião anterior. O rapaz imediatamente corou de alegria. Perguntou alto se era realmente verdade. Saak respondeu afirmativamente e então sorriu e disse a ele que podia confiar nele e fazer o que ele dissesse.
acontece. Ele pensou que não era uma mentira, afinal de contas. Ele estava supervisionando o desenvolvimento deste NPC. Ele acenou com as mãos e disse a ele que mesmo um ancião inexperiente que não conseguia limpar a lápide poderia fazer isso, o que significa que ele compartilharia todo o conhecimento do antigo ancião com ele. O jovem ancião olhou para ele preocupado. Ele se perguntava se ele estava reivindicando saber tudo sobre a realização da proteção, se ele deveria confiar nele. Ele pensou em como a garota de cabelos loiros o tinha olhado alegremente, e depois em como a vila tinha sido consumida pelo fogo. Ele pensou em como tinha que fazer isso. O cara nervosamente cerrava os punhos e pensava em como faria isso, mesmo que tivesse que pedir emprestado a força de outra pessoa. Depois disso, ele se apresentou em voz alta como Saki. Seu nome era Gustav Hien, e ele era o quarto ancião da vila de CTH. Gustav disse a ele que estava lhe dando essa tarefa. Ele pediu para ajudá-lo a realizar um direito de proteção. Saki deu um sinal de positivo e disse alegremente que deveria ter sido dito desde o início. Claro que ele iria ajudá-lo. Ele estava pensando por que o jovem ancião estava levando isso tão a sério. Depois disso, uma tela azul apareceu no ar. Nela estava escrito o nome da tarefa: o direito de proteção do ancião. A descrição da tarefa era a seguinte: em breve, um dragão aparecerá do vulcão e a vila será consumida pelas chamas. Então, Gustav pede ajuda com o ritual. O objetivo é limpar 3 lápides para instalar uma barreira que protegerá a vila. Lápides limpas são necessárias, então ele e o novo ancião devem colocar as lápides do ancião anterior em ordem. Para isso, ele receberá uma recompensa: as relações mais amigáveis com o ancião. O sistema perguntou se ele aceitaria a tarefa. Saki achou ótimo, pois, como esperado, a janela de tarefas apareceu depois que ele completou as condições. Gustav disse com preocupação que não conhecia o nome dele, chamou-o de aventureiro e perguntou como poderia se dirigir a ele. Saki aceitou a tarefa do sistema e disse a ele que seu nome era Soquadjang, mas ele poderia chamá-lo apenas de Quadjang. Gustav concordou felizmente com ele. Nesse momento, um rato os observava. O homem segurava um rato azul transparente em suas mãos. Parecia um holograma. Ele disse que o nome Jang o deixava desconfortável. Ele usava orelha de rato, uma habilidade exclusiva da classe assassino. Havia 2 lâminas nas costas do cara e ele tinha uma máscara preta no rosto. Ele olhou para o holograma do rato e perguntou a Nuna se eles poderiam simplesmente obter as informações e depois matá-los. Era um grupo de bandidos pinco. Ao lado do cara, havia uma garota com cabelos vermelho borgonha. Ela disse que o cara estava certo e depois perguntou a Farah quanto tempo mais eles tinham que esperar. Farah era uma garota com longos cabelos brancos e um tapa-olho. Ela sorriu e disse a eles que ainda não era hora. O nome do cara era Cohen e o nome da garota era Shino. Shino olhou para ela com pena e Farah disse a eles que assim que Yang aparecesse na vila, ele iria direto para esta casa. Ela perguntou a eles se já tinham visto um viajante rondando a vila de CTH. Eles estavam no telhado da casa do ancião e Farah tinha dito a seus companheiros que Jang provavelmente sabia como conseguir a lâmina sagrada. Ela sorriu levemente e perguntou por que eles se incomodariam em perseguir a espada. Ela disse a eles que esperariam pelo momento certo e roubariam a espada. Depois de um tempo, enquanto Saki e o jovem ancião estavam caminhando pela vila, ele perguntou a Gustav quanto tempo levaria para chegar à lápide. O ancião disse a ele que não ficava longe da vila, então eles não tinham muito o que percorrer. Todos os moradores locais estavam olhando-o suspeitosamente, e Saki percebeu isso. Ele pensou que havia uma atmosfera estranha aqui, e todos os moradores estavam olhando-os de esguelha. De repente, um tomate voou em direção à cabeça de Gustav. Os moradores começaram a atirar tomates nele e chamá-lo de homem insolente. O homem perguntou como ele ousava vir aqui depois do que ele tinha feito com suas famílias. O outro homem disse a ele que ele tinha que sair daqui. Todos jogaram tomates, pedras e coisas nele, mas uma das panelas atingiu Saki na cabeça. Então ele ficou com raiva e perguntou alto a Gustav o que havia de errado com eles. O ancião calmamente cobriu a cabeça com o capuz e disse a ele baixinho que eles apenas precisavam acelerar um pouco. O rosto de Saki ardeu de raiva. Ele cerrou os dentes e concordou com ele, e então pensou que tinha dor de cabeça. Então precisava terminar isso e sair daqui o mais rápido possível. Depois de um curto período de tempo, eles se encontraram na floresta.
Na frente deles estava uma grande estátua de pedra. Esta era a primeira lápide. Gustav disse alegremente que eles estavam lá. Sua primeira tarefa seria arrancar todas as ervas daninhas. Sack arregaçou as mangas da camisa e sorriu. Então disse a ele que era hora de começar a tarefa. Ele disse que achava que poderia fazer em 5 minutos. Depois disso, ele começou a arrancar as ervas daninhas rapidamente. Então Gustav ficou um pouco confuso e perguntou se ele era um jardineiro profissional. Ele disse que estava se saindo bem. Sack arrancou mais uma erva daninha, mas tinha uma raiz grossa e grande. Ele olhou para ela com nojo e disse algo que ele já tinha esquecido, que havia monstros de ervas neste mundo. A erva começou a chutar e a chiar, e Sack simplesmente a jogou para longe, dizendo que elas eram espantalhos pessoais. Tudo é muito detalhado, é um desperdício de recursos. As ervas jaziam impotentes no chão e chiavam. Então, abruptamente se levantaram e começaram a correr na outra direção. Gustav olhou para os pequenos monstros surpreso. Então disse a Jung que achava que já estava bom. Agradeceu a ele e disse que, graças a ele, o avô dormiria em paz. Tudo ao redor da estátua de pedra estava limpo. Não sobrou uma única erva daninha. Sack se perguntou se tinha chamado o homem de avô. Então, esta lápide pertencia ao ancião anterior. Ele olhou para o grande bloco de pedra e pensou como poderia ser que, originalmente, havia 2 lápides aqui, e depois outra foi adicionada mais tarde. Ele pensou sobre o fato de que a imagem real é um pouco diferente dos dados originais. Este é um lugar único. Depois disso, Gustav o chamou alto e disse que eles tinham que partir, porque havia mais 2 lápides. Sack disse que estava indo. Sorriu contente e pensou que essa inovação não o impediria de completar a missão. Ele se perguntou se tudo o que tinha que fazer era arrancar as ervas daninhas, mas depois de um tempo, chegaram à segunda lápide, que estava envolvida por um enorme monstro. Era um rei das ervas daninhas de nível 5 e tinha 200 pontos de vida. O monstro tinha uma boca enorme com presas, e sujeira estava vazando. Sack abriu os olhos amplamente e ficou pálido. Pensou no que era aquilo. Ele não criou esse monstro. Isso fez seu sangue gelar. Ele franzia a testa e pensava que, felizmente, era um mob de baixo nível, então não morreria. Mas o problema é que seu equipamento é péssimo. Ele puxou sua espada enferrujada e o monstro sorriu contente, olhando para ele, dizendo alto que não se importava se as ervas caíssem primeiro ou se sua espada se despedaçasse. Depois disso, ele pulou e balançou sua espada. Então chamou o monstro de arbusto. Um par de minutos depois, o rei das ervas daninhas caiu no chão e os pequenos monstros correram até ele. Sack também estava deitado no chão, suspirando pesadamente e pensando que deveria pegar a espada sagrada o mais rápido possível. O sistema notificou que o nível de seu personagem havia subido para o 10º. Então, seus atributos foram atualizados. Ele se levantou apoiado em sua espada enferrujada, e Gustav disse alegremente que ele tinha feito um bom trabalho. Sack concordou com ele e disse que era hora de eles terminarem isso antes que o sol se pusesse. Ele pensava que a família Gustav era da classe curandeiro. Ele se perguntou por que o ancião não estava o tratando. Depois de alguns minutos, eles partiram novamente, e o ancião disse a ele que a última lápide precisava de limpeza regular para que ele não tivesse que sofrer tanto. Sack pensou que um monstro de nível 5 era suficiente para ele. Depois de um tempo, chegaram à última lápide. Gustav disse alegremente que tinham chegado. Esta lápide parecia especial. Havia uma pequena estrutura de pedra ao seu redor e estranhos padrões estavam desenhados nela. Havia vento aqui, então as folhas das árvores estavam voando pelo ar. Sack viu uma sombra estranha atrás das moitas e abriu bem os olhos e ficou pálido. Bateu a mão no ombro de Gustav e perguntou se ele tinha certeza de que a última lápide estava ali. O jovem ancião disse a ele que definitivamente estava ali. Ele também disse pela manhã que todas as lápides não estavam longe, e ele não terminou o pensamento, porque ouviram um terrível barulho alto. Ambos olharam na direção do som e se assustaram. Um monstro surgiu de repente do chão. Tinha olhos vermelhos grandes. O monstro era muito assustador. Era um predador amaldiçoado de nível 50 e tinha 25.200 pontos de vida. Sack perguntou alto o que monstros de nível de chefe estavam fazendo perto da vila. O predador amaldiçoado parecia um caranguejo. Tinha várias pernas, sem rosto e apenas um olho. Gustav, assustado, disse a ele que era hora de eles fugirem daqui, porque esse monstro era muito forte e eles não seriam capazes de superá-lo. Mas Sack sorriu e começou a
desembainhar sua espada. Então o jovem ancião o chamou questionando. Ele pensou que não se importava porque tinha criado esse moleque, o que significava que ele o destruiria. Disse a Gustav que mataria o monstro e que ele deveria controlar a quantidade de mana e se preparar para curá-lo. O ancião estendeu as mãos e disse que não o deixaria lutar. Era muito perigoso. Zack segurou o dedo para cima e perguntou se ele sabia por que o chefe de campo primeiro imobilizaria o oponente em vez de atacar. Gustav franzia a testa com medo e segurava firmemente a alça de sua bolsa. Zack sorriu e disse a ele que isso era porque os amaldiçoados predadores atacavam com uma velocidade muito lenta. Se eles evitassem olhar para ele, teriam sucesso de repente. Gustav começou a tremer violentamente e suor começou a escorrer pelo seu rosto. Ele olhou adiante, apavorado, e perguntou se ele realmente queria dizer sob os olhos, mas não terminou o pensamento e apontou o dedo para trás das costas de Sahak. Havia um monstro. Sahak olhou para trás e então saltou abruptamente para trás e gritou. Disse que o monstro o assustou. Virou-se para o ancião e agradeceu. De repente, viu que Gustav havia desaparecido, então perguntou para onde ele foi. Será que ele não conseguiu evitar o contato visual e desmaiou? Depois viu que o ancião estava deitado no chão e pensou que era verdade. Franziu a testa com raiva e cerrou os dentes. Sahak pensou que Gustav era um tolo. Ele tinha dito para ele ter cuidado. Planejou matar lentamente o monstro à distância. O monstro se aproximou do ancião, abriu sua enorme boca babando. Sahak segurou a espada enferrujada na frente dele e pensou que agora tudo o que tinha que fazer era mudar de tática e lutar às cegas. Exalou concentração e fechou os olhos, imaginando a área de movimento do monstro e o ângulo de ataque. Pensou que havia estado envolvido em todas as etapas da criação desse monstro. Então, ainda tinha uma chance de vencer. Sahak apertou os olhos e gritou alto para o chefe sobre não tocar na sua espada, o que significa que o monstro não pode comer o ancião. Pulou e balançou sua espada no monstro, atingindo-o repetidamente, tirando 20 pontos de vida do predador amaldiçoado cada vez. Sahak pensava que se o nível do chefe fosse baixo, o ataque seria interrompido quando atingisse. Mesmo a diferença de força não afetaria o resultado da batalha. Ele pode derrotar o monstro sem receber um único ferimento. Sahak lutou com força, com veias saltando do rosto devido ao esforço, continuando a bater no predador amaldiçoado e pensando que não tinha muito tempo. A barra de saúde do chefe estava diminuindo gradualmente, e o sistema alertou Sahak de que ele estava enfraquecendo ao balançar a espada. Ele pensou que só tinha mais um golpe. O chefe tem apenas um ponto de vida restante, então Sahak achou ótimo. Abriu um dos seus olhos e tentou acertar o monstro novamente com sua espada, mas ela quebrou de repente e voou para longe. Sahak franzia a testa e cerrava os dentes, então gritou que tinha apenas um último golpe. De repente, um forte pilar de luz saiu da boca do predador amaldiçoado, atingindo Sahak, fazendo-o voar e cair no chão. Ele tinha apenas um ponto de vida restante dos 1.500 pontos após esse golpe. Sangue escorria pelo seu rosto e ele respirava pesadamente. Pensou como o monstro tinha um ataque de base forte. Sorte que não havia um sistema de morte instantânea. Caso contrário, ele teria morrido agora. O chefe queria atingi-lo novamente, mas de repente, um pedaço da lâmina da espada de Sahak caiu não muito longe deles. Quebrou ainda mais. Então ele abriu os olhos bem abertos e olhou para ela. O monstro também viu e ficou distraído por um momento, enquanto Sahak pegava sua espada. Nem parecia mais uma espada, mais como uma pequena faca com um cabo grande. Quase não tinha lâmina. Ele pensou que estavam prestes a descobrir quem seria o vencedor. Sahak se levantou e correu rapidamente em direção ao monstro, pensando que descobririam qual deles estava atacando mais rápido. Depois, gritou alto que estava usando um golpe titânico. Cravou sua espada no local ao lado do olho do chefe, e sangue jorrou. As garras do monstro pararam bem ao lado do estômago de Sahak. Tremia, e então o predador amaldiçoado caiu no chão. Sahak imediatamente sentou-se no chão. Estava muito cansado dessa luta, e seu rosto todo estava coberto de sangue. Disse que estava velho demais para isso. O sistema o notificou de que ele subiu para o nível 20, então suas estatísticas foram atualizadas. O novato cavaleiro chegou ao nível 20, então novas habilidades estão disponíveis para ele. Sahak olhou para a tela azul que apareceu no ar, surpreso, pensando que não havia nada disponível para iniciantes. Perguntou se realmente dão habilidades inteiras aqui. Havia
Havia 3 telas pequenas na frente dele, e na primeira tinha um ícone de espada desenhado, era uma habilidade iniciante de balanço de espada. No segundo, estava exibida a habilidade de contra-ataque iniciante. Ele precisava tentar desajeitadamente contra-atacar a força do oponente. E na terceira tela, havia uma habilidade de evasão iniciante. Se tiver sorte, será capaz de evitar os ataques do inimigo. Sahak se levantou abruptamente e começou a agitar as mãos em frustração, e perguntou em voz alta que tipo de habilidades eram essas. Por que ele precisava delas? Ele disse com um sorriso que o sistema o agradava. De repente, uma tela vermelha apareceu na frente dele. Estava escrito: e se ele pudesse se levantar mais forte, se usasse essas habilidades 100 vezes? Sahak abriu os olhos bem abertos, ficou ainda mais bravo e perguntou quem estava enviando essas mensagens. O que o remetente queria com isso? Será que ele sabia com quem estava mexendo? A tela vermelha começou a desaparecer e um som saiu, um som sinistro de risada. Sahak chamou o remetente de idiota e disse que se vingaria dele por isso. De repente, Gustav acordou. Ele correu em direção a Sahak e o chamou alto. Perguntou se ele estava bem. O ancião viu o monstro e perguntou surpreso se era realmente um cadáver. Sahak estava muito bravo. Seus olhos pareciam queimar de ódio e perguntou se ele realmente dormiu durante toda a luta e finalmente acordou. Depois disso, ele o pegou pela cabeça com as mãos e começou a sacudi-lo. Deu-lhe um sorriso falso e perguntou a Gustav se ele tinha tido uma boa noite de sono, se ele realmente estava ansioso para fazer rafting no rio Stygia. Ele riu. O rio Stygia é um dos 5 rios que fluem no submundo de Hades. O ancião entrou em pânico e agradeceu alto pelo seu trabalho árduo. Depois, perguntou feliz se era hora de colocar a terceira lápide em ordem. Sahak sorriu e disse que ele estava certo, poderiam prosseguir. Ele pensou em como esqueceria isso. Simplesmente limparia a última lápide, assistiria ao ritual sendo realizado, pegaria a espada sagrada e tudo estaria resolvido. Sahak pediu ao ancião um pano e disse que faria tudo. Depois de um curto período de tempo, a lápide ficou limpa. Parecia brilhar de limpeza. Eles sorriram e então, juntos, disseram que poderiam começar o ritual de proteção. Eles se chamaram um ao outro. Sahak arregalou os olhos em choque e apontou para si mesmo. Depois perguntou se ele iria realizar o ritual. Disse ao ancião que ele deveria conduzi-lo. Gustav esfregou a cabeça com a mão de forma desajeitada e disse que tinha gastado toda a sua mana. Ele riu e disse que ficaria feliz com a ajuda de Sahak. Sahak perguntou o que ele queria dizer com isso. De repente, ficou vermelho de raiva e perguntou em voz alta o que ele estava fazendo ali afinal. Gustav franziu a testa com pena, lágrimas brotando em seus olhos. Ficou pálido de medo e disse que estava tentando dizer que sabia como realizar o ritual. Perguntou se ele havia entendido errado. Sahak agarrou o ancião pela gola e gritou com ele novamente. Disse que tinham concordado que ele limparia tudo e Gustav realizaria o cerimonial. Essa era a responsabilidade direta dele. Perguntou se não estava óbvio. O ancião estava muito aflito. Então perguntou a Sahak se isso significava que, com o conhecimento que o antigo ancião compartilhou com ele queria dizer limpar lápides. Sahak estava furioso. Suas pupilas se estreitaram e gritou com ele que isso era impossível. Perguntou por que ele não tinha dito isso imediatamente. Onde já se viu um ancião que não pode usar mana? Gritou para ele que estava pensando que sabia como realizar o ritual. Gustav o encarou com olhos assustados. Depois olhou para baixo tristemente. Sahak segurou a cabeça e disse que era o motivo pelo qual ele não o tratava bem. Todos os seus esforços eram inúteis. Ele estava pensando que, se pudesse ver a barra de status, talvez conseguisse descobrir qual era o problema. De repente, uma tela apareceu na frente dele com uma inscrição de que o status do interlocutor estava sendo analisado. Sahak abriu os olhos bem abertos, surpreso, e um sinal apareceu sobre Gustav de que o download estava em progresso. Pensou que só precisava pensar sobre isso, mas não terminou o pensamento. Abriu a boca surpreso e então se perguntou o que era aquilo. Uma tela apareceu atrás do ancião e dizia que seu nome era Gustav Ring, um sacerdote de nível 49. O ancião tinha uma força física máxima de 10.000. No momento, tinha 0 pontos de mana, de um total de 50.000. Também havia um pequeno gráfico na tela com as estatísticas de Gustav. Ele tinha uma inteligência enorme, boa resistência, sua força e sorte eram quase mínimas, além de ter habilidades medianas de técnica e agilidade. Sahak ficou surpreso e se perguntou se o máximo possível de mana dele era 50.000. Pensou em como Gustav era um curandeiro de alta classe, já que tinha um grande reservatório de mana. Sahak se perguntou por que a mana estava faltando. Não deveria se recuperar automaticamente? O ancião estava quase chorando, sua voz tremia e
e ele disse a Sahak o que estava sugerindo: que ele voltasse, não importa o que fizesse, sua mana não era reabastecida de forma alguma, e ele não podia usar magia. Ele chorou e disse a Sahak que sabia muito bem que ele não prestava para nada, mas que queria realizar o ritual de proteção, custasse o que custasse, e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Sahak estava encurralado, cerrando os dentes e se perguntando o que fazer a seguir. Pensou que sem a ajuda do ancião, não seria capaz de obter a sagrada espada. Sahak se perguntou se havia outro jeito. De repente, toda a área tremeu, e o chão sob seus pés começou a tremer. Sahak se perguntou se era um terremoto. Uma fumaça negra começou a sair do vulcão. Todos os pássaros começaram a gritar e voar no céu. E Gustav parecia assustado, e disse que não queria isso. Seu rosto ficou pálido de medo, e então ele abruptamente correu. Sahak não entendeu. Então perguntou para onde ele estava indo. Franziu a testa e se perguntou o que ele queria dizer com isso. Depois de um tempo, a noite chegou. Sahak sentou-se na taverna segurando a cabeça com as mãos e se perguntando o que fazer. Será que realmente precisava voltar para a Vila dos Novatos? Pensou que essa opção não era para ele, porque sem uma arma decente, nem seria aceito na equipe, e ele também não queria se afastar dos Ecotins. Então, ele teria que conseguir a espada sagrada, custasse o que custasse. Mas só de pensar em Gustav, ele ficava irritado. Ele disse em voz alta que não tinha sido contratado como babá. O funcionário da taverna estava segurando 2 grandes canecos de bebida. Ele o viu e abriu bem os olhos. Disse que Sahak era o mesmo tolo que estava com Gustav. Depois disso, jogou uma bebida em seu rosto e perguntou em voz alta o que ele estava fazendo em seu estabelecimento. Disse a ele que precisava sair daqui. O homem estava descontente e o líquido escorria pelo rosto de Sahak. Disse a ele que os amigos de Gustav não eram permitidos ali, então ele deveria sair. Sahak se levantou calmamente e perguntou o que ele tinha feito a ele, como se atrevia a tratar alguém que trabalhou tão duro para criar esse jogo. Depois disso, chamou-o em voz alta de idiota e gritou que, a partir de agora, todas as suas ações seriam consideradas autodefesa. Poucos minutos depois, o homem estava ajoelhado diante dele. Seu corpo tremia enquanto se curvava perante ele. Sahak perguntou se finalmente tinha mostrado respeito. Chamou-o de tolo e disse que não deveria tê-lo deixado irritado. O homem cerrava os dentes, humilhado e envergonhado, enquanto pensava em como ainda se vingaria de Sahak por isso. Sahak se sentou na mesa, franzindo a testa, e perguntou por que os aldeões estavam tão desesperados para derrubá-lo. Qual era o problema? Disse que assim que o ancião saiu de casa, foi imediatamente alvejado com tomates. O homem limpou o rosto com a mão e disse que ele parecia não saber das ações de Gustav. Era melhor não mexer com ele, porque ele estava matando os aldeões. Sahak lembrou de como o jovem ancião chorou e implorou para que ele voltasse, como ele disse que não prestava para nada. Ele se perguntou se aquele chorão Gustav estava matando os aldeões. Duvidava muito disso. Sahak disse ao homem que era difícil de acreditar. Perguntou-lhe exatamente o que o jovem ancião tinha feito. O homem disse a ele que ele deve ter visto uma casa abandonada perto da aldeia. Sahak franziu a testa pensativamente e lembrou de como ele e o ancião passaram por uma casa estranha e perguntou a Gustav o que era. O jovem ancião disse a ele que era a casa de um amigo, mas estava vazia agora. Então, Sahak pensou que no mapa do jogo, essa área também pertencia à aldeia. Depois disso, eles colocaram flores brancas fora da casa. Nesse momento, o dono da taverna disse a ele que Gustav havia matado todos os membros da família que moravam naquela casa algum tempo atrás. Uma erupção vulcânica começou. Gustav estava em pé diante da terceira lápide e havia vários aldeões ao seu redor. Eles estavam dizendo a ele, temerosos, que o dragão estava chegando. Ele precisava começar o ritual mais rápido. Gustav colocou as mãos na lápide e o aldeão o chamou questionando. Ele olhou para as mãos em pânico e disse a eles que estava com falta de mana. O dono da taverna começou a sacudi-lo pelo ombro e perguntou o que ele estava sugerindo fazer. Disse a ele que o dragão estava quase chegando. Gustav começou a chorar, estava muito assustado e perguntou por que ele não podia fazer nada. O dragão voou para o céu, voou sobre eles, e assim o dono da taverna abriu a boca bem aberta em choque. Disse a todos que precisavam olhar para ele. O jovem ancião gritou. Suas pupilas se estreitaram enquanto chamava alto por Ellen. O dragão voou em direção a uma pequena casa, e no pátio havia uma garota de cabelos loiros. Ela estava usando um longo vestido branco e em suas mãos havia um pequeno cesto. Ela olhava calmamente para o dragão. Naquele momento,
o dono da taverna estava contando essa história para Sahak. Ele disse a ele que Ellen era a criança mais gentil, cuidando de seu avô idoso. Naquele dia, ele perdeu seus vizinhos e a garota, que era como sua própria filha, porque o dragão vermelho os atacou. Gustav não explicou a ele por que não podia usar mana para realizar o ritual. Se tivesse dito isso antes, todos ainda estariam vivos. O homem chorou e disse a ele que Gustav tinha o sangue de um ancião correndo em suas veias, mas ele minou a confiança dos aldeões. Sahak soltou um suspiro sem emoção, então colocou a moeda na mesa e agradeceu pela cerveja insossa. Disse que estava indo embora. Depois disso, ele caminhou em direção à saída da taverna, e o homem abruptamente se levantou e perguntou que tipo de reação era aquela. Disse que tinha acabado de ouvir uma história comovente. Gritou alto, seu rosto estava vermelho de chorar. Sahak parou e disse que estava perguntando por que Gustav não explicou a eles por que não os protegeu. Disse que um jovem como o ancião, que perdeu sua família, era responsável pelo destino da aldeia. Perguntou se realmente queria que Gustav acordasse imediatamente e resolvesse todos os problemas. Sahak o encarou e disse que ele era um homem crescido. Perguntou se ele tinha vergonha de dizer isso. Depois de um tempo, a noite caiu e fumaça negra saía do vulcão. Sahak caminhava pela vila e pensava que todos os habitantes eram egoístas. Perguntou-se se realmente pensavam que ele não conhecia a história dessa vila. Disse que o guerreiro que empunhava a espada sagrada tinha morrido, e seu companheiro, sendo um sacerdote, foi ao reino para cumprir seu último desejo. Ele queria ajudar as pessoas que perderam suas casas durante a batalha com monstros, liderando-os para construir uma vila chamada CTH. No entanto, a vila não ficou calma por muito tempo. O dragão Friday, que estava dormindo na montanha, acordou de seu sonho e, numa única manhã, transformou as terras férteis da vila em um vulcão. Depois disso, proteger a vila era responsabilidade dos descendentes do sacerdote, a família Gustav, fundadora da vila CTH. Sabia-se que um dia o dragão acordaria novamente. Então deixaram uma lápide protetora para salvar os aldeões, mas criá-la consumiu muita força do conjurador e afetou sua expectativa de vida. Mesmo sabendo disso, a família Gustav ainda se sacrificou para proteger a população e proporcionar um céu pacífico sobre a terra, mas isso foi completamente esquecido. Depois de alguns minutos, Sahak chegou à casa do ancião. Pensou que parecia saber a resposta. O motivo pelo qual a mana de Gustav não estava se recuperando era por causa de seu trauma psicológico, um estado depressivo em iniciantes que passaram por um forte choque. Sorriu e disse que estava em sua especialidade. Ele curaria a alma doente de Gustav. Depois disso, abriu abruptamente as portas da casa do ancião e sorriu sinistramente. Gritou alto, dizendo que era hora de um treinamento especial, mas ninguém respondeu, e a casa ficou em silêncio. Então, perguntou o que estava acontecendo, para onde o ancião foi. Nesse momento, havia um grupo de bandidos pachinko perto da terceira lápide. Colren estava carregando um saco enorme em suas mãos e então o jogou no chão. Dentro do saco estava Gustav, com as mãos amarradas e chorando. Colren se desculpou com ele e disse que eles também não estavam felizes com a ideia. O jovem ancião imediatamente os perguntou em pânico quem eles eram, como sequestraram um homem. Farah sorriu e disse a ele que tinham ouvido um pouco de sua conversa recente. Perguntou se ele ativasse a lápide protetora, conseguiria obter a espada sagrada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder os próximos capítulos dessa história incrível. E se vocês quiserem ver mais, é só pedir nos comentários que eu trarei a próxima parte em breve. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.